Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim Papai do Céu nos permitir, né, se Ele quiser. Hoje, mais uma vez, falaremos, com a ajuda do Senhor, sobre o Ministério Levita, Ministério dos Levitas, ou Ministério Levítico. Só lembrar quem está assistindo que Arão também, ele era levita. A única diferença é que ele e seus descendentes trabalhavam em relação às coisas chamadas santíssimas. E assim, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver isso aqui. Você pode pegar a sua Bíblia, pausar o vídeo um pouquinho, né? Pegar a sua Bíblia lá em Números capítulo 3. Só fazer uma observação. Nós vamos falar aqui neste vídeo, como em alguns outros que nós já falamos, no ministério durante a peregrinação no deserto, né? Porque se você for observar lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, lá, se eu não estiver enganado, capítulo 5, a partir do versículo 27, aí vai o capítulo 6 todo. Depois você vai para o capítulo 23 de 1 Crônicas ainda, até o capítulo 26, fala do ministério deles durante o reinado de Salomão e os demais reis, né? Com exceção daqueles que se desviaram. Essa organização foi feita por Davi antes de sua morte e dada a Salomão para que, quando ele construísse o templo, colocasse os levitas, tanto os filhos de Arão, como os demais primos dele, né? Cada um no seu ofício. Então tem o ministério levítico durante o deserto, durante os reis de Israel, né, lá em Crônica, depois que Salomão construiu o templo. Tem o ministério dele durante a peregrinação e no tempo de Cristo. Então é necessário estudar cada um particularmente para se entender cada um deles de acordo com seu contexto histórico. Só lembrar que hoje em dia não tem mais o ministério levítico, gente. Hoje não existe mais o ministério levítico. Então, essas pessoas que nós chamamos de levitas, porque são cantores, quando na verdade o ministério levítico é bem mais amplo do que nós imaginamos, né? E nós vamos ver aqui nesse vídeo algum deles. Vamos lá? Livro do Números, capítulo 3, versículo 1 até o 13, diz assim: Eis a descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés, bom dia, no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os filhos de Arão, sacerdote, que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto, quando apresentaram diante do Senhor um fogo irregular. Não tinham filhos, e assim Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio na presença de Arão, seu pai. O Senhor falou a Moisés e disse: Faze chegar a tribo de Levi e põe à disposição de Arão, o sacerdote, e eles estarão a seu serviço. Olhe bem o versículo 6 de número 3. Faze chegar a tribo de Levi e põe à disposição de Arão, o sacerdote, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação. Esses levitas, o versículo 8 diz que cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião e encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas, ao ministrarem na habitação. Dará, pois, Arão e seus filhos, os levitas, como os doados. Eles lhes serão doados pelos
israelitas. Registrarás Arão e seus filhos, que desempenharão o seu ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será punido de morte. Versículo 11. O Senhor falou a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas, que não são os filhos de Arão, apesar de Arão e seus filhos serem levitas, são os demais levitas, do meio dos israelitas, vede que escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todos os primogênitos, daqueles que entre os israelitas abrem seu seio materno. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo o primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, eles me pertencem. Pronto? Nessa introdução, nós já vimos duas coisas. Primeiro, quem são os levitas, ou seja, são aqueles que são primos de Arão, que não são descendentes direto de Arão, mas do pai de Arão e do avô de Arão, que era Levi. Levi gerou, você vai ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 27, no capítulo 6. Você pode ver quem é. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinha, que fica melhor para você entender. A gente, os levitas, ministério levita, e a gente não sabe quem é, porque infelizmente nós não paramos um pouquinho para investigar. Eu vou lá para a crônica rapidinho, diz assim: 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merali. Filhos de Caate, Anrã, Issar, Hebron, Uziel. Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merali. Filhos de Caate, que é o segundo filho de Levi com Leia. O segundo filho de Levi, que é filho de Leia e Jacó, ou Lia. Arã, Issar, Hebron, Uziel. Filhos de Arã. Arã gerou Arão, Moisés e Miriam, né? Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí no capítulo 6, aqui no capítulo 5, versículo 27 e 28, cuida de falar apenas de Arão, dos seus antecessores e dos seus predecessores, ou seja, seus pais e seus filhos. 1 Crônicas, capítulo 5, 27 e 28. Já no capítulo 6, aqui mesmo de 1 Crônicas, já fala dos demais descendentes de Levi, né? Além dos filhos de Arão, que diz o quê? Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Libni, Simei, né? Os filhos de Gerson. Filhos de Caate, Arã, Issar, Hebron, Uziel. Filho de Merali, Mole e Muzi. São estes os clãs de Levi. Então todos eles são levitas. Porque aqui Arã é filho de Caate, que gerou Arão, Moisés e Miriam. Então nós vemos que são todos levitas. Só tem funções diferentes, mas são todos levitas. Então são estes os clãs de Levi, agrupados segundo seus pais. Depois é só você ler minuciosamente para que o vídeo não fique muito grande e o objetivo que é para hoje aqui não seja cumprido. Amém? Então voltemos para Números no capítulo 3. Ainda não. Ainda não. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Então o que nós vamos ver aqui logo de começo? Quais são os encargos dos filhos de Levi, a saber, Gerson, Caate e Merali? Quais são os encargos dessas pessoas, né? Com exceção dos filhos de Arão? Vamos lá, você vai lá em Números capítulo 3, a partir do versículo 14,
diz assim: o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, está vendo aqui o ministério ainda no deserto. No deserto do Sinai disse: recensearás os filhos de Levi segundo as suas casas patriarcais. Recensearás todos da idade de 1 mês para cima. E Moisés recenseou segundo a ordem do Senhor, de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Estes são os filhos de Levi: Gerson, Caate e Merali. Estes são os filhos de Gerson segundo os seus clãs, que são Lobni e Simei. Os filhos de Caate segundo seus clãs, Anrã, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merali segundo seus clãs, Mool e Muzi. Estes são os clãs de Levi reunidos às suas casas patriarcais. Qual era a função dos gersonitas durante o deserto? Qual era a função deles? Gerson, Caate e Merali. Então tinha os gersonitas, os caatitas e os meraritas. Vamos lá, os gersonitas. Os filhos de Gerson tinham na tenda, Números capítulo 3, a partir do versículo 25. Os filhos de Gerson tinham na tenda da reunião o encargo da habitação, da tenda não passou aqui não. Vê se não está na garagem ou se não está lá no fundo. Os filhos de Gerson tinham na tenda da reunião o encargo da habitação, da tenda e da sua cobertura, do véu de entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio que está ao redor da habitação e do altar, como também das cordas necessárias a todo o serviço. Isso é o que os filhos de Gerson tinham que conduzir, transportar, carregar durante a peregrinação no deserto. Essa era a incumbência dos gersonitas. Agora, dos caatitas, qual eram as suas incumbências? Versículo 31 de Números 3. Tinham o encargo da arca, da mesa do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados, do culto e do véu, com todos os seus pertences. De Caate originaram-se os clãs aranitas, Issaritas, Hebronitas e Israelitas. Estes são os clãs do Caatitas. Tinham encargo na arca da aliança, Números 3, 27 e 31. Tinham o encargo da arca, da mesa do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados, do culto, do véu, com todos os seus pertences. Se lembra o caso de Uza e a arca, que quando Uza foi segurar a arca, ele segurou a arca e o Senhor fendeu ele, abriu ele no meio, causou uma rachadura nele, porque Davi, ao invés de chamar Obed-Edom, que era descendente de Caate, olha que Caate era tanto cantor como porteiro na época de Davi. Em vez de ele chamar os caatitas para colocar os varais, nem os caatitas poderiam tocar na arca, que nós vamos ver aqui mais tarde no capítulo 4, como deveria ser acondicionado todas as coisas dos santuários, porque só os filhos de Arão, depois de se purificados, era que podiam tocar na arca, na arca e nas coisas santíssimas de dentro do santuário. Então, por Uza não ser levita da tribo de Caate, ainda tinha isso. Então, quando ele trocou, ele foi rachado. Aí chamou Pérez Uza, rachadura de Uza. Então, esses filhos de Caate, diz assim, os filhos de Caate tinham o encargo da arca, da mesa do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados do culto, do véu com todos os seus pertences. Aí vem aqui Merari. Qual era o encargo dos filhos de Merali? Capítulo 3, versículo 36 e 37 diz assim: os filhos de Merali estavam encarregados das tábuas da habitação, das suas vigas, das suas colunas e das bases, e de todos os seus acessórios, de todos os utensílios, assim como as colunas que rodeavam o átrio, das suas bases, das suas estacas e das suas cordas. Ou seja, os filhos de Gerson cuidavam
dos panos que envolvia e das cortinas, que fazia tanto a habitação como a que fazia separação. Os caatitas dos utensílios de dentro, o que se usava para ministrar. E os meralitas das bases, das colunas, das cordas, tudo isso. Então cada um tinha a sua função. Cada um carregava a cabeça, o tronco, os membros e os seus órgãos, vamos se dizer assim. Então agora nós vamos ver o que? Como era acondicionado as coisas pertencentes à habitação, assim como também à habitação. Capítulo 4, versículo 1. Prestem atenção. O Senhor falou a Moisés e a Arão e disse: fazei o recenseamento dos levitas, que são filhos de Caate, segundo seus clãs, segundo as casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão as suas funções na tenda da reunião. Este será o serviço dos filhos de Caate na tenda da reunião. As coisas santíssimas, ou seja, tudo que era usado para se realizar o culto dentro da habitação do tabernáculo. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca do testemunho e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão pano todo de púrpura violeta. Em seguida colocarão os varais da arca. Está vendo? Era sempre os filhos de Arão que tinham que fazer, que ninguém mais podia tocar. E estenderão sobre a mesa da oblação um pano de púrpura, sobre a qual colocarão os pratos, os copos, as taças, os jarros, para libação. Também o pão da oblação perpétua estará sobre ele, e por cima dele estenderão um pano escarlate, que será recoberto com uma cobertura de couro fino, e em seguida colocarão os varais na mesa. Então você vê aqui, olha o que os filhos de Caate carregavam: a arca, os utensílios de dentro do templo, mas não podiam tocar. Tomarão então um punho de púrpura, com o qual cobrirão candelabros, a luz, suas lâmpadas, seus espevitadores, seus apagadores e todo vaso de óleo empregado ao serviço, e colocarão com todos os seus acessórios sobre uma cobertura de couro fino e porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de púrpura e recobrirão com a cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Em seguida tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura e recobrirão com a cobertura de couro fino e porão tudo sobre os varais. Tudo era posto sobre os varais, porque só os filhos de Arão tinham que tocar. Então tinha que ser bem embalado, bem acondicionado, posto o varal, para depois os caatitas, olha, nem os caatitas, que era função dele carregar, poderiam tocar. Imagine que não era caatita. Depois de haver retirado do altar suas cinzas, gorduras, estenderão sobre ele um pano escarlate, sobre o qual depositarão todos os utensílios que se empregam ao ofício, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino, em seguida colocarão os varais. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar as coisas sagradas e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Caate para transportá-los, depois de Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar as coisas sagradas e todos os seus utensílios, no momento de levantar o acampamento. Virão os filhos de Caate e transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é consagrado. Morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos filhos de Caate na tenda da reunião. Quando Eleazar e seus filhos e os filhos de Arão, o sacerdote, ficará encarregado de cuidar do óleo da luminária, dos perfumes, de ervas aromáticas, da oblação perpétua, do óleo da unção,
terá superintendência de toda a habitação e de tudo que nele se encontra das coisas sagradas e dos seus acessórios. Então o Senhor falou a Moisés e Arão e disse: não eliminarei os números dos levitas da tribo dos clãs do Catitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivem e não morram ao se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, designarão cada um deles segundo o seu servido junto ao seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda por um momento, as coisas sagradas, porque morreriam, só de olhar morreriam. Então aqui, se quiser, volte de novo, para você entender qual eram as funções dos gersonitas, catitas e meraritas, com exceção dos filhos de Arão, e como eles exerceriam a sua função, como e quando. Agora nós vamos aqui ver aqui agora o que era ou quem era em si os levitas na antiga aliança. Em primeiro lugar, se você for lá para o livro do Êxodo, no capítulo 32, você vai ver lá o caso do bezerro de ouro. Quando chega lá no versículo 25 até o 29, vocês vão ver que a única tribo, o único clã que não se meteu com a causa do bezerro de ouro foi o quê? Os levitas. Só os da tribo de Levi que não se meteram naquela causa. Porque até o próprio Arão se corrompeu, porque foi ele quem fez o bezerro de ouro. Assim como Eva, não vou nem entrar nessa questão aqui para não embaralhar. Aí o que foi que aconteceu? Com exceção da tribo de Levi, todo mundo se corrompeu. Aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor agora disse: não, agora os levitas são meus e vão exercer o ministério de auxílio aos filhos de Arão. Então vamos lá, Números capítulo 3, que eu já li aqui, versículo 11 até o 13. E depois vamos ler o versículo 40 até o 48 para saber quem era ou o que era os levitas, com exceção dos filhos de Arão, aqui na chamada Antiga Aliança. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: vede que eu mesmo escolhi os levitas no meio dos israelitas, em lugar de todos os primogênitos. Lembra que depois da Páscoa, quando o destruidor veio matar os primogênitos, aí o Senhor determinou que todo primogênito pertencia ao Senhor, tanto do homem como dos animais. Se fosse primogênito de um animal puro, ele deveria ser sacrificado. Se fosse de um animal impuro ou de humano, deveria ser resgatado por preço e dado o dinheiro, de acordo com o ciclo, com o peso do santuário. Aí o que foi que o Senhor fez depois da causa do bezerro de ouro? Ele diz aqui agora: escolhi os levitas do meio dos israelitas em lugar de todos os primogênitos, daqueles que entre os israelitas abre o seio materno. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo o primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim, está vendo aqui, todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, eles me pertencem, diz o Senhor. Agora, versículo 40 de número 3. Só dizemos aqui de 1 a 13. Agora vamos para o 40 até o 48. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos, homens dos israelitas, da idade de 1 mês para cima. Faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar dos primogênitos de Israel, tomarás para mim, o Senhor, os levitas, e de igual modo o seu gado em lugar dos primogênitos dos israelitas.
Conforme o Senhor lhe havia ordenado, Moisés recenseou todos os primogênitos dos israelitas. O recenseamento dos nomes dos primogênitos, da idade de 1 mês para cima, deu o número total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus para mim mesmo, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos israelitas que excederam o número dos levitas, tomará 5 ciclos por cabeça. Tu os tomarás segundo o ciclo do santuário, a 20 geras os ciclos. E darás o dinheiro a Arão e seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recebeu o dinheiro do resgate daqueles que não foram resgatados devido ao número suficiente de levita. Recebeu o dinheiro dos primogênitos, que aqui na verdade é a primícia, né, dos primogênitos de Israel, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu esse dinheiro de resgate a Arão e aos seus filhos, segundo a ordem do Senhor, de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então aqui nós já começamos a entrar num assunto. Que assunto é esse? Qual é o salário de Arão? Diferente do que nós aprendemos, quem vivia dos dízimos era os demais levitas. Arão e seus filhos viviam das ofertas queimadas, das coisas santíssimas e das primícias. Há uma diferença entre a primícia, né, as ofertas alçadas e os dízimos. Vale lembrar também aqui que o ministério lá em Malaquias é bem diferente desse ministério aqui. Então lá é necessário estudar a parte, né, que ali já é pós-cativeiro. 50 anos, se eu não me engano, depois do cativeiro. Então, gente, vamos agora para o salário dos filhos de Arão. Números capítulo 18, versículo 8 a 19. Números capítulo 18, versículo 8 a 19. Diz assim: disse o Senhor a Arão: eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem, eu te dou como parte que lhe é atribuída, bem como a teus filhos, isto como um estatuto perpétuo. Eis o que te pertencerá das coisas santíssimas, das oferendas apresentadas, gente, está bem detalhada, das oferendas apresentadas, todas as oferendas que me restituírem os israelitas, como a casa aqui dos primogênitos, que excederam os levitas, né, deu o dinheiro, a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, são coisas santíssimas que te pertencerão bem a teus filhos, vós vos alimentarei de coisas santíssimas. Para onde é, Senhor? Hã? Toda pessoa do sexo masculino poderá comer delas, tu as considerarás sagradas. Isto também te pertencerá. Só um momento, você, que ela está para retornar. Isto também te pertencerá, aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, de tudo aquilo. Pode subir. 402. Isto também te pertencerá, aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, doa a ti, a teus filhos e a tuas filhas. Você vê que aqui tem até restrição daquilo que homem e mulher pode comer, né? Do versículo 8 até o 10, coisas que só do sexo masculino pode comer dos filhos de Arão. Do versículo 11, daquilo que o sexo feminino também pode comer.
né? E isto também te pertencerá, aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas como estatuto perpétuo. Tudo que estiver puro na tua casa poderás comer dele. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, estas primícias que oferecem ao Senhor, dou a ti. Então, gente, os filhos de Arão só viviam das primícias, né? E dos demais sacrifícios. Ó, todos os primeiros produtos do seu país que o Senhor, que trazem ao Senhor, te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que estiver atingido por anátema em Israel será para ti. Todo o primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que protege de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, resgatarás o primogênito do homem e igualmente fará resgatar o primogênito de um animal impuro. Tu resgatará com 1 mês de idade, dando-lhe o valor de 1 ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. É que G em hebraico é G mesmo. Os primogênitos da vaca, da ovelha, da cabra não serão resgatados, porque são santos, são puros. Derramarás seu sangue sobre o altar, queimarás sua gordura como oferenda queimada, de perfume agradável, e a sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa direita. Todas as oferendas que os israelitas trazem ao Senhor das coisas santas, dou a ti, bem como teus filhos e tuas filhas, como estatuto perpétuo. Essa é a aliança eterna de sal diante de ti e para a tua descendência. Sal, se eu não estiver enganado, quer dizer salário. De onde vem a palavra salário. Então, gente, olha o que é, releia de novo, Número capítulo 18, do versículo 8 até o 19, qual era o salário de Arão e dos seus filhos. Agora vamos ver o salário dos demais levitas, né? Diz assim, Números capítulo 18, a partir do versículo 20, já também faz encerrar, né, gente? Senão vai ficar muito grande. Diz assim, a partir do versículo 20, disse o Senhor a Arão, não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelo seu serviço, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião, carregariam um grande pecado e morreria. Levi fará o serviço da tenda da reunião, e os levitas levarão o peso das suas faltas. Estatuto perpétuo para as vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuiria herança alguma no meio dos israelitas. Então, enquanto os filhos de Arão, tudo que era primeiro, o melhor, né? Tudo que era primícia era para Arão. Agora, depois da primícia, o que desce agora, 10%, ia para a mão do levita. E agora tem mais um detalhe. O levita também precisava os levitas precisavam também dar sua primícia. Então, o que era que se fazia? Versículo 25 de Número 18. Okay? Falou o Senhor a Moisés e disse, falarás aos levitas e lhes dirá, quando tiverdes dos dízimos dos israelitas, que vos dou como herança da parte deles, separarei a parte do Senhor. Qual é essa parte? O dízimo dos dízimos. Ou seja, a primícia do que eles receberam. Assim como os demais israelitas tiravam a primícia de tudo. E depois da primícia, agora separava também os 10%. Né? Aqui serviria também como primícia dos israelitas para dar ao Senhor, que pertencia agora aos filhos de Arão. Diz assim, quando tiverdes dos israelitas os dízimos que eu vos dou como herança da parte deles, separarei a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse trigo tomado da eira e do vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirarei a parte do Senhor,
de todos os dízimos que receber dos israelitas. Darei aquilo que houver separado para o Senhor ao sacerdote Arão. De todas as oferendas que receberdes, retirarei a parte do Senhor. O melhor de todas as coisas, retirarei a parte sagrada. Então, era a primícia. Nesse caso aqui significava a primícia dos levitas. Assim, que Deus continue abençoando. Vou parar por aqui, né? Que aqui na verdade é só o ministério durante o deserto. Depois, se assim o Senhor nos der graça, nos conceder, nós vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 5 e 6 e 23 ao 26, para estudar acerca do ministério levítico, já no tempo de Davi e Salomão. A paz de Cristo, que o Senhor continue nos abençoando. Amém.